E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje nós estaremos estudando constante de equilíbrio e equilíbrio iônico, que é o conteúdo da semana 3 do PET volume 6. Então, vamos lá? Antes de falar sobre constante de equilíbrio, pessoal, a gente precisa estar falando sobre lei de velocidade da reação. O que é a lei de velocidade da reação, pessoal? A lei de velocidade da reação ela vai estar dizendo o seguinte, ó, a velocidade de uma reação ela vai ser diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes para cada temperatura elevada aos expoentes experimentalmente determinados. Essa explicação aí, pessoal, é chamada de lei de Gutenberg-Wade, tá certo? Então vamos entender melhor essa lei aí, pessoal. Aí falou que a velocidade de uma reação ela vai ser diretamente proporcional ao produto das concentrações molares, ou seja, a concentração molar, as concentrações molares quer dizer concentração em mol por litro, certo? Então concentração em mol por litro dos reagentes para cada temperatura. Isso aqui é muito importante, pessoal. A lei de velocidade para uma determinada temperatura ela é de um jeito, para outra temperatura ela é de outro jeito, tá certo? Então esses coeficientes aqui, ó, esses expoentes na verdade, experimentalmente determinados, eles variam conforme a temperatura, belezinha? Então, imagine, por exemplo, essa reação aqui, pessoal, onde nós temos um A mais B produzindo C e D. Observe que essa reação aqui ela não é reversível. Estão vendo? Porque tem a setinha apenas em uma única direção. Tá certo? Esse Azinho, esse Bzinho, esse Czinho e esse Dzinho significam que são os coeficientes estequiométricos dessa equação. Tá certo? Então, quando fez o balanceamento, colocou esses coeficientes estequiométricos aí. Ok? Então, a lei de velocidade ela vai ser expressa dessa fórmula aqui, ó. V vai ser igual a um Kzinho, que é uma constante para a característica de cada reação, vezes a concentração molar de A, que utiliza esses parênteses aqui para indicar a concentração molar, belezinha? Então, concentração molar de A, elevado a um expoente que vai ser determinado experimentalmente, vezes a concentração molar de B, elevado a um expoente que também vai ser determinado experimentalmente. Ok, turma? Então, entendido isso, vamos dar continuidade ao estudo da lei de velocidade. Algumas reações, pessoal, elas vão estar acontecendo pela forma elementar. O que é isso? É quando a reação, turma, ela ocorre em uma única etapa, tá certo? Então, quando a reação ocorrer dessa maneira, a lei de velocidade ela vai ser escrita da seguinte forma. Ó, onde nós teremos V igual ao Kzinho, não mudou nada até agora, né? Vezes a concentração molar de A elevado a Azinho, vezes a concentração molar de B elevado a Bzinho. Estão vendo, pessoal, que agora antes tinha alfa e beta, agora virou Azinho e Bzinho, tá certo? Isso aconteceu porque essa reação aí, ela é elementar. Quando a reação ela é elementar, na lei de velocidade, a concentração molar dos reagentes ela vai ser elevada a seus respectivos coeficientes estequiométricos, ok? Agora, pessoal, nós estudaremos a lei de velocidade para reações reversíveis, tá certo? E outra coisa importante falar aqui também é que nós falaremos de reações elementares, belezinha? Imagine, pessoal, essa reação genérica aqui, ó. É uma reação reversível, né? Tem a setinha para a direita e a setinha para a esquerda, ok? Então, essa reação aqui, ela tem equilíbrio químico, tá certo? Ela pode estar atingindo o equilíbrio químico, ok? Quando a reação atinge o equilíbrio, o que acontece, pessoal? A velocidade da reação direta ela se torna igual à velocidade da reação inversa, belezinha? Mas antes ainda de falar ainda sobre o equilíbrio químico, pessoal, a gente vai só, primeiramente, determinar a lei de velocidade
para a reação direta e para a reação inversa. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, a lei de velocidade para a reação direta. Como que é? Vai ser, pessoal, igual a K1, que vai ser a constante 1, vezes a concentração molar de A elevado ao coeficiente estequiométrico, porque nós estamos falando de reações elementares, reações que ocorrem em uma única etapa, ok? Aí vai ser multiplicado por B, pela concentração molar de B, certo? E vai ser elevada a Bzinho, que é o coeficiente estequiométrico de B, ok? Então aqui, pessoal, nós temos a lei de velocidade para a reação direta, tá certo? E para a reação inversa? Na reação inversa, pessoal, atentem-se que os reagentes eles vão ser esses dois aqui, tá certo? Porque os produtos vão ser A e B, concorda comigo? Então, a lei de velocidade para a reação inversa, ela vai ser assim, ó. Velocidade da reação inversa vai ser igual ao K2, uma segunda constante, tá certo? Multiplicada pela concentração molar de C, elevado a Czinho, vezes a concentração molar de D, elevado a Dzinho. Notem que Czinho e Dzinho são coeficientes estequiométricos de cada espécie. Belezinha? Então, turma, entenderam como que determina a lei de velocidade para a reação direta e para a reação inversa? Entendido isso, agora a gente já pode falar sobre o equilíbrio químico. No equilíbrio químico, a gente sabe que a velocidade da reação direta ela é igual à velocidade da reação inversa. Então, turma, a gente vai estar igualando essas velocidades, utilizando lá a lei de velocidade. Então, aqui nós temos a velocidade da reação direta, ela é igual à velocidade da reação inversa, certo? Aí eu substituo aqueles valores que eu encontrei. Essa fórmula que eu encontrei para a reação direta e essa fórmula para a reação inversa, tá certo? Quando eu igualar isso, pessoal, eu vou passar esse K2 para o outro lado, dividindo, deixando só os Ks de um lado e as concentrações molares de outro lado. Ó, então aqui ó, o K2 ele vem para cá, então vai ficar K1 dividido por K2 e essa concentração molar de A elevado a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho passa para o outro lado. Então vai ficar da seguinte maneira, tá certo? Então aqui nós temos uma relação entre as constantes, uma razão entre as constantes e as concentrações, ok? Por que isso é importante, professor? Porque agora, pessoal, a gente já consegue estar entrando no conceito mais importante da nossa aula, que é o entendimento do cálculo da constante de equilíbrio, tá certo? Lá na manipulação que nós fizemos, nós ficamos com K1 dividido por K2. Constante dividido por outra constante, pessoal, é sempre uma constante. Então, esse K1 dividido por K2, ele vai virar um K maiúsculo, tá certo? Que pode ser chamado de Kc ou pode ser chamado de Ke, ok? Isso que vai simbolizar, pessoal, a constante de equilíbrio, tá certo? Aí eu só manipulei aquilo, ó. O K1 dividido por K2, ele vai virar um K maiúsculo, que pode ser Kc ou Ke, tá certo? Então, Kc quer dizer constante de concentração, Ke é constante de equilíbrio, ok? Então, pessoal, para calcular a constante de equilíbrio, vai ser da seguinte fórmula. Kc vai ser igual a concentração dos produtos, certo? Dividido pela concentração dos reagentes, elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos. Ok, turma? Entenderam como que eu cheguei nessa fórmula aqui, ó?
da constante de equilíbrio? Se entendeu isso, tá tudo certo. Se não entendeu, me manda mensagem lá no WhatsApp, ok? Agora, pessoal, nós precisamos falar sobre alguns pontos importantes que a gente deve estar levando em consideração quando a gente monta a constante de equilíbrio de uma reação. Primeiro ponto importante é que substâncias sólidas, espécies sólidas, elas não entram na constante de equilíbrio, ok? Somente aquelas substâncias que estão no estado gasoso e aquelas substâncias que estão no estado líquido, que entram no equilíbrio químico, tá certo? Por que isso acontece? Pois, pessoal, a concentração e quantidade de matéria, ou seja, o número de mol de uma substância que está no estado sólido, ele é constante. Dessa maneira, o seu valor ele já vai estar incluído na constante de equilíbrio, tá certo? E a gente não precisa estar escrevendo ele na expressão, belezinha? Por exemplo, aqui ó, a gente tem algumas reações químicas aqui, ó. Como que eu determino a constante de equilíbrio dessa reação aqui? Simples, pessoal, ó. A constante de equilíbrio ela vai ser a concentração dos produtos, certo? Nos produtos aqui a gente tem SO2 e O2, tá certo? Então, eu coloco a concentração molar de SO2 elevado a 2, que é o coeficiente estequiométrico do SO2, ok? Vezes a concentração molar de O2, que está elevado a 1 aqui, que não está representado, tá certo? Que é o coeficiente estequiométrico do O2. Observe que o SO2 e o O2 eles se encontram no estado gasoso. Aí, depois vai ser tudo isso dividido pela concentração molar de SO3, que é o reagente, beleza? Então, o reagente ele também está no estado gasoso. E a concentração molar do SO3 ela vai ser elevada ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico do SO3, ok? Agora vamos pegar um caso aqui onde nós temos substância sólida. Aqui, ó. Aqui nós temos o carbono sólido reagindo com o O2, formando ali CO2. Como que eu vou determinar a constante de equilíbrio para essa reação aí? Simples, pessoal. Ó, constante de equilíbrio vai ser igual à concentração dos produtos, certo? Então, o que a gente tem no produto? A gente tem CO2. Então, vai ser a concentração molar de CO2. Certo? Elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico do CO2 é 1. Então, já está elevado a 1 aqui. Ok? Vai ser dividido pela concentração molar dos reagentes. Porém, turma, aqui nós temos carbono sólido. Nós não vamos colocar ele na constante de equilíbrio. Ok? Então, eu excluo o carbono, substância sólida, da constante de equilíbrio. Vou estar excluindo, então, o carbono. Beleza? Então, eu vou estar colocando somente o O2, porque ele é gasoso. Ok? Então, eu vou dividir pela concentração molar de O2 elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, que é 1. Ok? Então, aqui nós temos a constante de equilíbrio para essa reação aqui. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, falaremos sobre a constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. Nós estaremos utilizando a sigla Kp. A sigla Kp ela vai ser utilizada para a gente estar determinando a constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. Ok? Para ter pressão parcial, turma, os participantes eles precisam estar no estado gasoso. Ok? Por exemplo, imagine essa reação aqui, ó, onde nós temos 1 mol de N2, tá certo? Vai estar reagindo ali com 3 mols de H2, equilíbrio, ok? E vai estar formando ali 2 mols de amônia, 2 mols de NH3, ok? Quando a gente vai montar a equação de equilíbrio em termos da concentração, nós estaremos utilizando Kc ou Ke. Tá certo? Da seguinte maneira aqui, ó. Se eu quiser escrever a constante de concentração para essa reação aqui, eu escreveria da seguinte forma.
Kc é igual à concentração molar de NH3 elevado ao quadrado, porque 2 é o coeficiente estequiométrico do NH3, ok? Dividido pela concentração molar dos reagentes, que é o N2, vezes o H2, aí cada um elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, ok? Então aqui está representada a constante de equilíbrio em termos da concentração. Porém, agora a gente vai ver como que nós vamos escrever a constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. Ok? Vai ser muito parecida, pessoal. A gente vai só modificar a palavra, o termo ali, que vai ser agora, em vez de Kc, vai ser Kp, certo? Onde Kp vai ser igual a pressão parcial de NH3 elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, beleza? Dividido pela pressão parcial de NH2 elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico vezes a pressão de H2 elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Ok, turma? Viram a diferença entre a constante de concentração para constante de equilíbrio em termos da pressão? A única coisa que mudou foi que aqui, em vez de estar utilizando concentração, vai virar pressão parcial, tá certo? E é importante, pessoal, nunca utiliza Kc para representar pressão parcial, tá certo? Você não pode misturar isso não. Por exemplo, eu não poderia colocar Kp aqui para estar relacionando as concentrações, belezinha? Kc é sempre para quando nós estaremos trabalhando com concentração molar. Kp sempre que estiver trabalhando com pressões parciais, belezinha? Agora, turma, entraremos na segunda parte da nossa aula, onde nós veremos os equilíbrios iônicos em soluções aquosas. Primeiramente, turma, o que é um equilíbrio iônico? Vai ser, pessoal, quando a gente tiver um equilíbrio químico onde estiver aparecendo íons. E a substância que vai ser adicionada ali para produzir esses íons vai ser a água, tá certo? E quando a água ela estiver produzindo esses íons, pessoal, esses íons eles vão ser chamados de eletrólitos, certo? Eletrólitos vão ser íons livres, belezinha? Nos equilíbrios iônicos, pessoal, mais comuns, eles vão estar ocorrendo quando nós tivermos ácidos, bases e sais, beleza? Primeiramente, a gente vai estar vendo os equilíbrios químicos onde nós temos ácidos e bases. Mais para frente, nós vamos estar vendo os sais, beleza? Isso vai estar acontecendo porque essas substâncias aqui, ó, elas vão estar sofrendo o processo de ionização quando for composto molecular ou dissociação iônica quando for composto iônico, beleza? Mas o que quer dizer isso, professor? O que quer dizer ionização? O que quer dizer dissociação iônica? A ionização, pessoal, é quando nós temos um composto que é molecular, tá certo? Um composto que só tem metais ligados, tá certo? E eles formam íons em solução, beleza? Já na dissociação iônica é quando nós temos um composto iônico. Nós temos um metal ligado a um ametal, tá certo? Então, quando eles forem colocados em solução, eles vão estar também formando íons, tá certo? Quando acontecer isso, então quer dizer que essas substâncias sofrem ionização ou dissociação iônica. Vai depender se o composto ele é molecular ou se ele é iônico. Pessoal, eu acredito que vocês já tenham visto ácidos e bases lá no primeiro ano. Não viram? Eu espero que tenham visto, mas se não viram, vamos estar recordando agora. Para recordar ácido e base, vamos estar utilizando a teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius ela já nos ajuda a entender bem o que é um ácido ou o que é uma base, tá certo? Um ácido, pessoal, ele vai ser um composto que em solução aquosa ele vai estar se ionizando, onde ele vai ter a formação ali de um íon positivo, que vai ser
o hidrogênio, tá certo? Mas atualmente a forma mais correta de se escrever é H3O+, tá certo? Porque o hidrogênio ele reage com a água e vai estar formando ali esse H3O+, que vai ser o hidrônio, tá certo? Então, os ácidos eles vão ser compostos que em solução aquosa vão estar formando H+ ou hidrônio, tá certo? Vai depender ali de como o autor vai estar representando, belezinha? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos de ácidos em solução aquosa. Solução aquosa quando tem a presença de água, tá certo, pessoal? Então, observe aqui que nós temos essa reação aqui do ácido clorídrico reagindo com a água, formando aqui o hidrônio mais o cloreto, tá certo? Aqui nós temos o HNO3 mais a água, formando também o hidrônio mais o íon NO3, beleza? Aqui também nós temos outro ácido, que é o ácido sulfúrico, que vai estar reagindo aqui com a água, formando também hidrônio e formando íon SO4, beleza? Então, observe que estão formando íon hidrônio. Então, esses compostos aqui, eles são ácidos, belezinha? E as bases? O que é uma base? Uma base, segundo a teoria de Arrhenius, pessoal, vão ser aqueles compostos que vão estar sofrendo dissociação iônica, porque vai ter ligação iônica ali no composto. Muito importante falar isso, pessoal, que os compostos ácidos, eles possuem ligações covalentes, já as bases vai ter ligação iônica, belezinha? As bases, pessoal, elas vão estar sofrendo dissociação iônica, vão estar liberando ali um íon negativo, tá certo? Que vai ser o ânion hidróxido, tá certo? Que também pode ser chamado de hidroxila ou oxidrila. Por exemplo, aqui nós temos o NaOH, que é conhecido como hidróxido de sódio. Aqui em solução aquosa, quando estiver reagindo com a água, ele vai estar formando ali N+, mais OH-, tá certo? Que aqui é a hidroxila ou oxidrila, tá certo? Então, esse composto aqui é uma base. E aqui tem o hidróxido de cálcio reagindo em meio aquoso, vai estar formando íons cálcio e vai estar formando também hidroxilas. Então, esse composto aqui é uma base, beleza? Agora, turma, precisamos fazer algumas considerações importantes. A primeira consideração importante de falar é que, como acontece em qualquer equilíbrio, aqui também nós vamos ter grau de equilíbrio, que vai ser chamado de grau de ionização. E a constante de equilíbrio, que é o Kc, ou Ke, ela vai receber alguns nomes particulares. A constante de equilíbrio ou a constante de concentração, ela vai estar podendo ser chamada, pessoal, de constante de ionização, tá certo? Porque tem íons ali na solução, beleza? E quando isso acontecer, eu vou estar representando Ki para indicar a constante de ionização, ok? Quando nós estivermos trabalhando com ácidos, pessoal, eu vou estar podendo utilizar Ka, ok? E quando eu estiver trabalhando com bases, eu vou estar podendo utilizar Kb, ok? Uma coisa importante, turma, eu não utilizo Kb para relacionar com ácidos, tá certo? Ácidos são sempre Ka e bases são sempre Kb, belezinha? Agora vamos falar sobre o grau de ionização. Como que é calculado o grau de ionização? Muito simples, pessoal. O grau de ionização vai ser igual à quantidade de mols dissociados, ok? Dividido pela quantidade de mols inicial. Bem fácil, né? Então, turma, vamos entender melhor esse Ka e esse Kb? Então, aqui nós temos o ácido, então nós vamos estar utilizando o Ka, ok? Então, o Ka, pessoal, ele vai ser igual a... É a mesma coisa que a gente utilizava para a constante de concentração, é a mesma forma. Vai ser igual a concentração dos produtos, certo? Dividido pela concentração dos reagentes, certo? E você vai estar colocando cada espécie elevado a seu respectivo coeficiente estequiométrico.
tá certo, pessoal? Então, como vocês podem ver aqui, ó, coeficiente estequiométrico de todas as espécies é igual a 1, tá certo? Então, tudo vai ficar elevado a 1. Então, sempre utilizaremos Ka para substâncias ácidas, ok? E para substâncias básicas, professor, nós vamos estar utilizando o Kb, que é a constante básica. O Ka é a constante ácida e o Kb é a constante básica, tá certo? Aqui nós temos uma reação onde o NaOH forma Na+, e OH-. Como que eu calculo a constante básica? Simples, pessoal. Mesma coisa que eu utilizava, mesma forma, mesma maneira que eu utilizava para calcular a constante de concentração. Vai ser Kb, ele vai ser igual a concentração dos produtos, ok? Uma multiplicação entre os produtos, elevado a cada espécie a seu respectivo coeficiente, dividido pela concentração molar dos reagentes, ok? Elevado também a seus respectivos coeficientes estequiométricos. Ok, turma? Entenderam a diferença entre Ka e Kb? Ka eu utilizo para ácido, Kb eu utilizo para base. Ka, constante ácida, Kb, constante básica. Tranquilinho? Vocês sabiam, turma, que a gente consegue estar relacionando o valor do K, da constante, com o alfa, que é o grau de ionização? Como assim? Da seguinte maneira, pessoal. Quando o valor numérico do K ele for alto, isso vai indicar o quê? Isso vai indicar que o numerador da fração ele vai ter um valor muito maior do que o denominador, tá certo? Porque o K ele é uma razão, né, pessoal, entre a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, se esse valor aqui ele é alto, tá certo? Isso indica que tem uma grande formação de produtos, tá certo? E uma menor concentração de reagentes, consequentemente, tá certo? Isso vai indicar que esse eletrólito aí, pessoal, ele é forte. Por que esse eletrólito é forte? Porque o grau de dissociação ele vai ser próximo de 100%, visto que o grau de dissociação, pessoal, ele é a razão entre o número de moléculas dissociadas ou ionizadas, o número de mols também, podemos estar falando sobre o número de mols dissociados, ionizados, dividido pela quantidade de mols inicial, certo? Então, se a gente tem aqui um grande valor nos produtos, isso indica que houve uma grande dissociação ou ionização, tá certo? Então, isso indica que o alfa ele vai ser próximo de 100%. Enquanto isso estiver acontecendo, esse eletrólito aí é chamado de eletrólito forte, tá certo? Então, é importante vocês entenderem isso, pessoal. Quando sofre grande dissociação, o valor do K ele é alto, isso indica que o eletrólito ele é forte. E o contrário, pessoal, quando o valor do K ele for baixo, isso vai indicar o contrário. Isso vai indicar que no denominador vai ter um valor de concentração maior, tá certo? Então, quando tiver um valor de concentração maior aqui no denominador, isso indica que pouco produto foi formado, né? Poucas moléculas foram dissociadas ou ionizadas. Nesse caso aí, o eletrólito ele vai ser considerado fraco, tá certo? Isso vai acontecer porque o grau de dissociação ele vai ser próximo de zero. Belezinha, turma? Entenderam isso? O grau de dissociação, o grau de ionização, o alfa, ele está relacionando quantas moléculas que formaram íons, tá certo? Sobre o número de moléculas inicial, tá certo? Se nós temos uma pouca concentração de íons formados, isso indica que, aqui só voltar lá na fórmula. Se a gente tem uma pouca quantidade de mols que foram dissociados, então a quantidade inicial ela vai ser maior, tá certo? Então se nós temos um valor baixo aqui dividido por um valor grande, esse alfa ele tende a zero. E quando tem uma grande dissociação, aí essa quantidade de mols aqui dissociados, ela vai ser maior que a quantidade de mols inicial,
tá certo? Então, esse valor aqui, ele tende a 100%, beleza? Entendido isso, turma? Se não entenderam, por favor, me manda mensagem no WhatsApp. Essa parte de equilíbrio químico é muito importante vocês estarem entendendo esses conceitos. Aqui, pessoal, tem uma tabela que relaciona a força do eletrólito com o Ka, beleza? Poderia ser em relação à base também, que seria a mesma coisa, tá joia? Mas como aqui só tem ácidos, nós trabalharemos com Ka, beleza? Então, nesse exemplo aqui, nós temos o ácido clorídrico, equilíbrio, se ionizando, formando H+, e Cl-, tá certo? Então, pessoal, se está formando H+, é ácido, tá certo? Poderia ser H3 ou mais também, mas aqui utilizou H+. Então, se está liberando H+, isso indica que esse composto é um ácido, beleza? Então, por isso que eu vou estar utilizando o Ka. Quando se faz o cálculo lá, pessoal, desse Ka, o valor encontrado para ele vai ser de 1 vezes 10 elevado a 7. Esse valor de Ka, turma, é um valor muito alto, tá certo? Isso a gente vai estar chamando esse ácido aí de ácido forte, tá certo? Porque ele tem um alto grau de dissociação, de ionização, na verdade, tá certo? Nós vimos lá que, ó, quando o valor numérico de K ele é alto, o eletrólito ele é forte, certo? E consequentemente, o valor do alfa ele é próximo de 100%, beleza? Então, quando o valor do Ka ele for alto, então nós teremos ali um ácido forte. Nesse outro caso aqui, pessoal, nós temos o HNO2, tá certo? O que é o ácido nitroso. Ó, o ácido nitroso em equilíbrio, ele vai estar se ionizando, formando H+ e N2O, ok? Então, observe que o Ka dele vai ser 4,7 vezes 10 a menos 4. Esse valor aí, pessoal, é um valor baixo. Então, esse ácido ele vai ser chamado de ácido fraco, ok? Porque o valor do Ka ele é muito baixo. Então, esse ácido aí ele vai ter uma pouca ionização, certo? Vai formar poucos íons em solução. Então, por isso que é chamado de grau, a força dele é chamada de fraco, beleza? E o ácido cianídrico? O ácido cianídrico, em solução, ele vai estar formando ali H+ e Cn-. Observando o Ka dele, pessoal, a gente observa que o valor é de 4,9 vezes 10 a menos 10. Esse valor aí é muito, muito baixo, tá certo? Então, isso indica que esse ácido aí, ele sofre pouca ionização, certo? Vai ter a formação de poucos íons, de H+ e Cn-, tá certo? Então, o alfa, ele vai ser próximo de 0. Beleza? Então, esse ácido ele vai ser considerado um ácido muito fraco. Belezinha, turma? E se fosse base, pessoal? Se fosse base, seria a mesma coisa, só que nós trabalharíamos com Kb, tá certo? As bases, tem bases que vão estar sofrendo grande ionização, como é o caso do NaOH, que vai ter um valor de Kb bastante alto. Então, vai ser chamada de uma base forte, ok? Pessoal, o Ka e o Kb, eles podem estar sendo expressados na forma logarítmica. Então, nós vamos ter o pKa e o pKb. Como que eu calculo o pKa? Como que eu calculo o pKb? O pKa, pessoal, ele vai ser calculado como menos o logaritmo de Ka. E o pKb, ele vai ser menos o logaritmo de Kb, ok? Eu peço que se vocês não lembram como que faz logaritmo, que vocês pesquisem no caderno de vocês, folheiem o caderno de vocês, recordem, ou vejam videoaulas no YouTube, tá certo? Porque o cálculo logaritmo é muito importante aqui no equilíbrio químico, principalmente na nossa próxima aula, onde nós vamos estar vendo pH e pOH, ok?
Então, turma, aqui nós temos alguns exemplos de cálculo do pKa para alguns ácidos, por exemplo. Aqui nós temos o ácido clorídrico, né, que tem um valor de Ka igual a 1 vezes 10 a menos 7. Quando a gente faz o logaritmo, aplica essa forma aqui, menos logaritmo de Ka, nós vamos estar encontrando que o pKa ele é igual a menos 7. E no caso do ácido nítrico? No caso do ácido nítrico, ele vai ter um Ka igual a 4,7 vezes 10 a menos 4. Quando nós fazemos menos o log desse Ka, nós vamos estar encontrando que o pKa ele é igual a mais 3,3. Ok? E no caso do ácido cianídrico? No caso do ácido cianídrico, o Ka ele é igual a 4,9 vezes 10 elevado a menos 10. Quando nós fazemos menos o logaritmo de Ka, nós encontramos que o pKa ele é igual a 9,3. Ok? E outra coisa importante é que quanto menor for o valor de Ka, turma, maior vai ser o valor do pKa. A gente observa isso, não observa? Ó, aqui nós temos um valor muito pequeno e deu um valor maior de pKa. Aqui nós tínhamos um valor alto de Ka, porém o pKa ele deu um valor muito pequeno. Concorda comigo? Como que eu consigo relacionar o pKa e o pKb com a acidez e a basicidade? Turma, o Ka e o pKa eles são utilizados para quantificar diretamente a acidez. Dessa maneira aí, a relação entre o Ka e a acidez ela vai ser direta. Ou seja, quanto maior for o Ka, mais forte vai ser o ácido. A gente viu que quanto maior o Ka, maior é o grau de ionização, certo? Então, mais forte vai ser o ácido. Então, maior vai ser a acidez, ok? Porque vai ter ali uma maior formação de H+. E o H+, que é responsável pela acidez. Beleza? E no caso da base, o responsável pela basicidade vai ser o OH. Belezinha? Já a relação, pessoal, entre a acidez e o pKa, ela vai ser inversa. Quanto maior for o pKa, mais fraco vai ser o ácido. A gente viu isso aqui, né, pessoal? Ó, o ácido clorídrico ele tem um alto valor de Ka, porém ele tem um baixo valor de pKa. Se ele tem um alto valor de Ka, ele é um ácido forte, tá certo? Então, observe que o valor de Ka ele é alto, como eu já falei. O valor de pKa ele é baixo. Então, os ácidos fortes eles têm pKa baixo. E os ácidos fracos, pessoal? Os ácidos fracos eles têm valor de Ka baixo. Porém, eles têm altos valores de pKa. Ok? Então, quando o pKa ele for menor que 1, a gente vai ter ali um ácido muito forte. Quando o pKa ele for de 1 a 5, nós teremos um ácido forte. E quando o pKa ele tiver entre 5 e 15, nós teremos um ácido fraco. E quando o pKa ele for maior que 15, nós teremos um ácido muito fraco. Ok? Essas afirmações aí, pessoal, elas são válidas quando a gente transpõe para o Kb e para o pKb, tá certo? Quanto maior for o Kb, maior vai ser a basicidade da solução, tá certo? E quanto menor for o pKb, maior vai ser uma base forte, ok? É as mesmas afirmações aqui, é só trocar para o Kb e para o pKb, belezinha? Pessoal, como que eu faço para diminuir a acidez ou diminuir a basicidade de uma solução? Se eu quero diminuir a acidez de uma solução, pessoal, eu vou estar adicionando ali uma base, porque uma base ela vai estar reagindo com o ácido, formando água e sal, tá certo? E se eu quero diminuir a basicidade de uma solução, eu vou estar adicionando ali um ácido. O ácido ele
reage com a base, também formando água e sal, tá certo, pessoal? Igualzinho a gente está vendo nessa equação aqui genérica, tá certo? Se eu quero diminuir a acidez, eu adiciono base. Se eu quero diminuir a basicidade, eu adiciono ácido, ok? Isso é muito importante, pessoal, porque lá nos exercícios vai ser preciso vocês estarem entendendo esse conceito aí, belezinha? Professor, se eu tiver um ácido, eu quero aumentar a acidez, o que eu vou fazer? Você vai colocar mais ácido ali, pessoal. Quanto mais ácido você colocar numa solução, maior vai ser a acidez. E quanto à basicidade? Se eu quero aumentar a basicidade de uma solução, eu vou estar adicionando mais base, porque com o aumento da concentração de OH, maior vai ser a basicidade, tá certo, pessoal? A acidez, quem é responsável pela acidez é o H+, ou o H3O+, tá certo? Depende aí da forma que o livro, o autor vai estar te falando, tá certo? Mas é o H3O+, ou o H+, que vai ser responsável pela acidez. E a basicidade são os íons OH-. Agora, pessoal, falaremos sobre a lei de Ostwald, também chamada de lei de diluição de Ostwald. Ela foi proposta pelo químico de origem russo-germânica chamado Frederick William Ostwald, lá no final do século XIX. O objetivo dessa lei era estar relacionando a concentração molar, que é a molaridade, com a constante de equilíbrio e constante de ionização ou dissociação, representada por Ki ou Kd, com o grau de ionização ou dissociação de um eletrólito, que é o alfa, ok? Ela vai estar propondo, pessoal, uma maneira simples e direta de estar calculando a constante de equilíbrio de ionização e dissociação, desde que esse equilíbrio aí esteja envolvendo um monoácido ou uma monobase presente em soluções diluídas. O que é um monoácido? O que é uma monobase? Um monoácido, pessoal, é quando tiver a liberação de apenas um hidrogênio, tá certo? E uma monobase é quando tiver a liberação apenas de um grupo hidroxila para a solução, beleza? E é muito importante falar que a quantidade de solvente aí, ela é muito maior que a quantidade de soluto, porque nós estamos trabalhando com soluções diluídas, pessoal. A gente já viu esse conceito lá quando nós estávamos estudando soluções, hein? Não se esqueça. Agora, pessoal, a gente vê a expressão matemática criada por Ostwald, onde ela relaciona o grau de dissociação ou grau de ionização com o alfa elevado ao quadrado vezes a molaridade dividido por 1 menos alfa. Lembrando que esse alfa aqui, pessoal, é o grau de ionização ou dissociação. Beleza? O Ostwald, ele interpretou que quanto mais diluída fosse a solução, menor seria a concentração, certo? E, consequentemente, maior seria a ionização ou a dissociação do eletrólito. Tá certo, turma? Pessoal, como existem eletrólitos fracos moderados, que são aqueles que apresentam um alfa maior que 5 e menor que 50%, e fortes que apresentam um alfa maior que 50%, de acordo com o valor desse alfa, o denominador da expressão da lei de Ostwald, ele pode estar ou não sendo utilizado. Se o valor do alfa ele for muito pequeno, quando tiver uma baixa dissociação ou ionização, por exemplo, se o alfa ele for de 4%, então a gente vai estar representando ele como 0,04, certo, pessoal? Na fórmula a gente não deixa 4%, a gente divide esse valor por 100, porque porcentagem por 100, beleza? Então, um alfa de 4%, ele vai estar sendo representado com 0,04. Então, se nós voltarmos lá na lei de Ostwald, aqui no denominador é 1 menos alfa, tá certo? Então, 1 menos 0,04, isso vai dar igual a 0,96. Esse valor aqui, ele é próximo de 1, não é? Então, nós podemos estar aproximando esse valor de 1.
ok? Então a lei de essa fórmula aqui, ó, ela vai estar ficando dessa maneira aqui, ó. Por quê? Por quê, professor? Porque esse termo aqui, ó, ele é próximo de 1, tá certo? Então, por isso que vai estar ficando dessa maneira aqui, beleza? Onde o grau de dissociação, a constante de ionização ou dissociação, ela vai ser igual ao alfa ao quadrado vezes a molaridade. Então é isso, turma. Peço que vocês façam os exercícios da semana 3 do PET volume 6. E se ficou com dúvida em algum ponto, por favor, pessoal, tirem essas dúvidas lá no WhatsApp. Tá joia? Não acumulem essas dúvidas aí. Bons estudos a todos, então. Até a próxima aula e valeu!